Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Sunset e hoje eu vim trazer para vocês um estudo que eu acabei postando lá no meu Instagram e eu decidi fazer um vídeo porque é um assunto mais extenso, então seria interessante a gente abordar outras coisas, tanto na visão do estudo quanto na visão de piercer e como a gente pode contribuir para isso. Então eu decidi trazer esse estudo para a gente poder analisar, falar um pouco mais da nossa visão sobre essas informações. Vou deixar o acesso desse estudo para vocês aqui embaixo no link da descrição para que vocês também acessem outras informações desse estudo, porque o foco dele agora nesse vídeo é que a gente extrai as informações que são importantes para a nossa área. Não vou ficar então falando das escalas que eles utilizaram para avaliação, nem informações tão específicas sobre o tipo de dor de cabeça que ele tem, tá bom? Então eu vou deixar para vocês poderem analisar esse estudo mais profundamente depois, se vocês quiserem. O link então ele vai estar aqui embaixo. E toda a referência do estudo ela também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E o artigo é Dave Pierce num caso de enxaqueca crônica e uma possibilidade de uma modulação vagal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o que significa e o que esse estudo ele quer trazer pra gente, tá? Bom, primeiramente, eu vou falar um pouquinho da introdução desse artigo e o que ele traz para a gente de informações logo de início para a gente poder entender o que aconteceu nesse caso, tá? Então, aqui na introdução a gente vai encontrar informações basicamente resumidas sobre a pessoa e o que ela sofria, tá bom? Em caso, é um paciente do sexo masculino com 54 anos e ele sofria, né, de cefaleia desde a infância. Então, é uma dor de cabeça que tudo trouxe pra gente. E, além disso, a gente também tem informações sobre esse caso, que é uma pessoa que tem um histórico positivo para uma enxaqueca familiar, então era algo já presente no histórico dele. E a gente tem também aqui na história da moléstia pregressa dele, ele teve um traumatismo craniano aos 3 anos de idade, então ele teve também uma sequela que pode estar relacionada a essa dor de cabeça crônica que ele havia sentido, tá? Bom, aqui também na introdução, eles especificam o seguinte, que esse paciente de 54 anos, ele apresentava 2 tipos de cefaleia com frequência variável. Então, ele tinha uma cefaleia do tipo enxaqueca sem aura, não vou ficar entrando em detalhes disso, depois vocês podem pesquisar a diferença entre uma e outra, mas ele tinha uma dor de cabeça muito forte. E ele tinha um outro tipo também de cefaleia, que era tipo de tensão incapacitante, tá? A primeira, que era enxaqueca sem aura, ele apresentava desde a idade escolar, ou seja, desde que ele era criança. Já tipo de tensão incapacitante, ele começou a apresentar na fase adulta. Então, desde que ele era criança, ele já apresentava essas dores de cabeça e que impactavam ele nas atividades diárias, também no trabalho, tá bom? Bom, outras coisas que a gente encontra no artigo também, aqui na introdução, é que haviam fatores desencadeantes dessas dores de cabeças intensas. Então, privação de sono era um fator desencadeante, álcool também era e viagens também. Inclusive, depois vocês vão encontrar no artigo que como esse paciente ele precisava viajar a trabalho, isso atrapalhava muito ele, porque as viagens frequentes é um dos fatores desencadeantes da dor de cabeça, né, dessa cefaleia intensa, que acabava atrapalhando ele de todas as formas, né? Eles dizem também que essa cefaleia intensa ela se tornou crônica com início a tratamentos preventivos e medicamentosos, então é um paciente que vocês vão ver depois no artigo que tem o histórico de tomada de remédio, né? Ele tomava muitos remédios com muita frequência. Como ele buscou vários tratamentos, então sempre medicavam ele de formas diferentes, de formas preventivas, nos sinais e sintomas que ele sentia também, então era um paciente que de certa forma tomava muito remédio. Bom, outras informações que a gente encontra nesse estudo também, que ele tratou esses episódios de dor de cabeça com inúmeros medicamentos e por conta disso, por tomar muitos remédios, ele também recebeu o diagnóstico de uma cefaleia por uso excessivo de medicação. Então, ele tomava remédio para tratar algo, de tanto tomar esses remédios, ele acabou tendo piora desse quadro porque ele acabou recebendo esse diagnóstico, né? Além da cefaleia que ele já apresentava, ele também teve o diagnóstico de cefaleia pelo uso das medicações que eram para ajudar e que no caso não estavam fazendo tanto efeito. Ele também passou por alguns procedimentos de desintoxicação, eles não especificam muito bem nesse artigo se essa desintoxicação é de algum medicamento, tá bom?
mas sem sucesso, e ele não teve melhora prolongada. Então eles colocam aqui que a melhora ela foi por algumas semanas, mas sempre retornavam os sintomas. Bom, ele também iniciou outros tratamentos, apresentou melhoras, mas foram transitórias e as dores se tornaram diárias e frequentes novamente. Então, era um paciente que acabava tomando sempre remédio, mas não tinha uma melhora prolongada. Ele relata também que tinha cerca de 12 a 13 crises por mês, o que é bastante. Imagina, você ficar 12 dias do mês com crises intensas de dor de cabeça, provavelmente incapacitava ele de várias formas. Aqui nessa imagem que o próprio artigo traz, é uma linha do tempo dos tratamentos que ele fez, de quando começou e também outras informações. Então, o que é importante aqui pra gente? Ó, desde a infância dele, ele já tinha episódios dessa dor de cabeça. Quando ele virou adulto, ele teve esses episódios crônicos de enxaqueca, né? Começou já a apresentar aqueles 2 tipos que a gente falou. E depois disso, ele começou a fazer terapias e outras coisas que vocês conseguem ver aqui em 2008, 2009, A partir do momento que ele percebeu que ele estava tomando muito remédio e que nenhum tratamento estava funcionando, ele decidiu por conta própria, então em março de 2016, fazer um Dave Pierce, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Bom, antes da gente falar sobre as informações do Dave Piercing, eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre essa perfuração. Então, para nós profissionais é uma perfuração muito comum, a gente vê muitos clientes pedindo essa perfuração. É uma perfuração que se localiza no meio, no centro da nossa orelha, na parte interna. Então, a nossa hélice ela faz essa curvatura e termina aqui dentro. É aqui que a gente localiza, é aqui que a gente encontra o Dave. E normalmente a gente usa joias circulares nessa região. Então, tanto os segmentos fechados, como os barbels curvos, né, as ferraduras, a gente tem inúmeras possibilidades. Outra coisa também sobre essa perfuração é que há muito tempo as pessoas já dizem utilizá-la para dor de cabeça. Alguns clientes já chegaram para a gente relatando que gostariam de fazer, principalmente para tratar as dores de cabeça, mas nós, como piercers, não podemos vender isso, né? O piercing ele não tem essa capacidade científica de curar alguma coisa. A gente até fala para o cliente, a única coisa que o piercing ele pode curar realmente é a autoestima. Fora isso, a gente não pode vender isso como uma cura, né? Principalmente por vários fatores, depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas é uma perfuração super bonita, super bacana. Clientes que vieram aqui na loja e fizeram essa perfuração, a gente não conseguiu ter um relato deles se melhoraram ou não, mas antes disso, quando eu ainda não trabalhava aqui, eu já tive clientes que fizeram e disseram que melhoraram e outros clientes que não melhoraram, mas sempre a gente é muito sincero com eles. Olha, essa perfuração ela não é feita para isso, tá? A gente não faz pensando nessa cura, mas de certa forma, se isso é viável e se você acredita, tudo bem, a gente não pode discutir sobre isso então. Mas de toda forma, a gente já deixa bem claro para o cliente que a gente não pode vender isso como uma verdade, tá bom? Como uma cura. 16 ele decidiu fazer por conta própria esse Dave Pierce, né? Porque provavelmente ele ouviu alguém falando que ajudava, ele decidiu fazer. Bom, após o piercing, que a gente consegue ver aqui no estudo, essas informações elas estão presentes nele, que ele teve redução importante das crises de enxaqueca, que voltaram a ser episódicas, e os episódios eles eram pouco frequentes e menos incapacitantes, principalmente do tipo da cefaleia de tensão. Então, assim que ele fez, ele já percebeu algumas melhoras. Então, as dores de cabeça elas foram menos frequentes, menos intensas e menos incapacitantes comparado a quando ele, por exemplo, tomava remédio lá no início do tratamento. Bom, após 1 ano e meio, esse paciente ele diz estar satisfeito e pode se dedicar muito melhor ao seu trabalho, né? Então, as viagens que ele fazia e o álcool já não eram mais um fator desencadeante das dores de cabeça. As crises de enxaqueca, elas são muito raras e ele só sofre dessas dores do tipo tensivo, né? Principalmente, que é muito menos frequente. Então, depois que ele fez o piercing, foi isso que ele relatou. Importante dizer que esse estudo ele é de 2017. Consideravelmente, ele não é tão antigo, mas ele já tem alguns aninhos, tá? O estudo ele sempre deixa tudo muito claro para a gente em relação ao que aconteceu. Por exemplo, né? Eles deixaram aqui que vários tratamentos eles podem aliviar a dor de cabeça, mas o efeito ele pode falhar
ou ele pode ser parcialmente inconstante em relação aos resultados, tá? Isso em todos os indivíduos. É a mesma coisa que a gente fala, por exemplo, com os piercings. Se a gente faz um piercing numa pessoa, a gente tenta fazer da melhor forma possível, da forma mais ascética, com a melhor joalheria, mas que a cicatrização ela vai depender de cada pessoa, porque depende de fatores como o tipo de pele, a idade, os cuidados, o tipo de joia, o ângulo da perfuração, então são inúmeras coisas que interferem. É o mesmo que eles dizem quando falam sobre os tratamentos da dor de cabeça, tá bom? Então, por esse motivo, os potenciais tratamentos alternativos para a enxaqueca, sem prova científica definitiva, estão para obter grandes aceitações nas redes sociais. Então, eles dizem basicamente que métodos alternativos de curas e de tratamentos, eles têm uma grande aceitação nas redes sociais, mas que no meio clínico, no meio médico, que necessita realmente de estudos, eles não são definitivos, eles não podem ser comprovados. A informação é que um número crescente de pessoas que sofrem de enxaqueca tem experimentado a utilização de um tratamento alternativo, né? Principalmente do DAFE, e que é um piercing localizado na cartilagem, aqui ele explica um pouquinho onde é. Com certeza você já deve ter visto ou já deve ter atendido algum cliente que te procurou para fazer esse tipo de piercing por conta de dor de cabeça. Parte do estudo, o que ele traz para a gente, né? O que explica essa melhora no pós-piercing, né? O que ele traz para a gente de informação em relação a este caso que melhorou ou não, tá? Então, ele traz aqui na parte de discussão do artigo que não existem dados disponíveis na literatura científica sobre esse piercing, no DAFE, no caso, mas que eles realizaram um inquérito anônimo promovido, né, por alguns estudiosos que investigaram o efeito e a frequência da intensidade dos ataques de quem utilizava essa perfuração, tá? Então, nesse questionário, de 380 pacientes com piercing no DAFE, 47,2 registraram uma redução na frequência das enxaquecas, 4,7 pioraram e os restantes não registraram, e 49,9 tiveram crises menos graves, tá? No entanto, o número de inquéritos, né, que não teve mais crise de enxaqueca diminuiu ao longo dos meses. Então, aquelas pessoas que não responderam, depois eles observaram que não tiveram mais crises ao longo dos meses. Aqui eles dizem também o seguinte, ó, não é intuitivo como é que um piercing pode proporcionar um benefício clínico na enxaqueca. Curiosamente, o piercing no DAFE envolve áreas auriculares semelhantes da acupuntura auricular, sugerindo um mecanismo de ação semelhante. Então, alguns clientes que chegam até nós até dizem, né, eu quero fazer o piercing no DAFE, que é o mesmo ponto de acupuntura. Ou pode ser que você tenha recebido um cliente, por exemplo, que disse, eu quero fazer um piercing aqui, mas eu não quero que atrapalhe o meu ponto de alguma coisa. Isso é muito frequente porque eles relacionam essas regiões. Mas quando a gente fala de piercing, como piercer, a gente não diz que isso atrapalha, sabe? Porque a pessoa que faz auriculoterapia, ela tem uma visão diferente da nossa e nós temos uma visão diferente da deles. Em todo caso, como a gente não vende o DAFE Piercing como uma cura, a gente também não vende o piercing como um ponto de auriculoterapia, tá? Então são coisas que a gente precisa separar quando a gente vai conversar e quando a gente vai vender para o nosso cliente. Em relação ao nosso piercing, que é meramente estético, né? Em todo caso, o nosso piercing ele é muito mais estético do que curativo outras coisas que a gente vai encontrar nesse estudo. Eles deixam muito claro aqui também que eles descrevem o caso de um doente com uma enxaqueca crônica que decidiu por livre e espontânea vontade fazer um piercing no DAFE. Então, em nenhum momento eles sugeriram que ele fizesse isso. Provavelmente esse paciente ouviu e decidiu fazer. Aqui no estúdio também é o seguinte, durante os últimos meses eles registraram uma melhora das crises de enxaqueca, mas não dos episódios de tipo tensivo, o que apoia a hipótese de que o piercing ele pode ser específico para o primeiro tipo de cefaleia. Então eles dividem os tipos de que o paciente sentia e que no caso do piercing ele pode ser, né, ele é sugestivo de ajuda nesse caso para um tipo, porque por mais que tenha melhorado, ela ainda não se curou por completo. Tá? Bem como outros relatos sobre piercing no DAFE, podem ser influenciados pelo efeito placebo. Então, o que é o efeito placebo? Sabe quando a gente fala assim, toma isso daqui que ele vai ser bom, e a gente não tem nenhuma comprovação científica sobre isso?
É o mesmo efeito placebo. Então, provavelmente esse paciente, ele ouviu que isso melhorava, e aí ele fez, e aí ele realmente melhorou por conta das questões psicossomáticas que nós temos. Então, são vários fatores envolvidos, mas eles dizem que pode ser influenciado principalmente pelo efeito placebo, tá? E além disso, eles dizem aqui também que a inserção de piercing nesse local está associada a um risco considerável de infecção. Isso em qualquer piercing, tanto no DAFE, no nariz, no lóbulo, no umbigo, em qualquer um deles. Então, eles dizem que embora o piercing no DAFE possa parecer uma opção terapêutica e atrativa, né, para a questão das dores de cabeça, ele não pode ser recomendado como um tratamento para enxaqueca, devido à falta de prova científica e como a taxa não quantificada de insucesso e riscos associados. É basicamente o que a gente já sabe, a gente não pode vender isso como uma verdade, porque não existe hoje estudos que comprovem realmente que isso funciona. E eu acredito que no momento será bem difícil a gente ter isso também, por conta de que existem muitos fatores variáveis para que a gente consiga levantar esses dados. Então, o piercing, ele não é simplesmente o piercing, a gente tem inúmeros fatores que interferem. Então, esse estudo pode ser que um dia ele surja aí no nosso meio, mas é bem difícil de ter esse acesso a esses dados, a esse controle, tá? Inclusive, fala aqui que uma sugestão é a seguinte: o mecanismo terapêutico proposto deve ser testado através de ensaios clínicos controlados em pacientes que sofrem de enxaqueca crônica. Em particular, poderia ajudar a demonstrar um papel real do piercing nas enxaquecas incapacitantes, que são refratárias aos tratamentos sintomáticos e preventivos consolidados. O que ele quer dizer com isso? Que a sugestão deles é que se a gente quisesse realmente ter resultados científicos disso, a gente precisaria ter um grupo de controle que tivesse a mesma condição. Porque quando a gente fala num artigo científico, para a gente levantar uma hipótese de que aquele tratamento ele é funcional, ele realmente acontece, ele realmente é eficaz, a gente precisa fazer alguns testes, tanto num grupo que está utilizando aquela terapia, quanto um grupo, por exemplo, placebo. Essa é uma das metodologias de estudo de levantamento de dados, principalmente se tratando em artigo científico. Então, não tem como dizer que apenas um caso é a verdade total. A gente precisa ter pessoas que sofrem da mesma condição, que são parecidas em idades, em estilo de vida, porque senão o estudo ele fica muito disperso e a gente não consegue levantar dados reais sobre o que acontece. Então, todo estudo que a gente for fazer, a gente normalmente faz com uma população específica que sofre da mesma condição e que tem basicamente os mesmos problemas, estilo de vida, etc. Tá bom? Aí a gente entra na parte de discussão do artigo também, sobre o porquê isso pode estar relacionado com uma melhora, né? Por que o DAFE piercing, no caso desse paciente, ele apresentou melhora? Bom, a primeira coisa que é levantada no estudo é que é o seguinte: alguns ramos nervosos, ou seja, algumas inervações que nós temos na região do DAFE, da orelha, e vocês vão encontrar o nome de cada um deles nesse artigo, eles estão presentes na superfície da orelha, e esses ramos eles são responsáveis por 80% e 20% da inervação sensorial da parte anterior da hélice, né? Ou seja, existem ramos nervosos aqui que são responsáveis pela inervação sensorial, ou seja, tudo aquilo que a gente sente e que é levado para o nosso cérebro. E esse estímulo sensorial proporcionado pela inserção de uma agulha e também de piercing, ou seja, neste local, ele pode modular o sistema. Ele diz aqui sobre o sistema trigêmeo vascular, que é uma via subjacente às enxaquecas, atuando sobre a entrada nociceptiva, ou seja, vamos resumir isso. Ele diz o seguinte, que a gente fazer um piercing ou a gente ter a inserção de uma agulha pode atuar na região próxima onde ativa a região da enxaqueca, atuando como um analgésico. É isso que eles fazem é isso que eles querem dizer com esse sistema de inserção e também modulação desse sistema, tá bom? Então é uma sugestão que eles dão em relação a isso, é uma hipótese que eles levantaram, que talvez a inserção do piercing e de uma agulha esteja modulando essa resposta através da analgesia, por elas estarem em regiões próximas. Aqui a gente consegue ver então uma imagem do estudo, né, como que é esse sistema. Então a gente consegue ver algumas ramificações nervosas. Aqui ele mostra um pouquinho sobre de onde que vem
a enxaqueca, e também tem a foto do paciente aqui com o piercing no Dave, tá? Essa imagem, assim, é a título de curiosidade mesmo, porque aqui existem várias informações que pra gente não são tão relevantes nesse momento, porque ele fala de várias estruturas anatômicas, mas o importante pra gente é a parte do piercing. Bom, outra coisa que a gente consegue encontrar no estudo é o seguinte: não sabemos como é que o piercing no Dave, uma vez cicatrizado, pode proporcionar uma estimulação contínua das vias nervosas. A modulação da percepção de dor induzida pelo piercing pode traduzir-se por uma alteração da conectividade funcional das zonas cerebrais, os potenciais efeitos terapêuticos do piercing no Dave e da acupuntura auricular. Resumindo, ele diz que ele não consegue dar uma resposta concreta para a gente se esse piercing, uma vez que cicatrizado, ele pode proporcionar essa estimulação dessas vias nervosas, né? Modulando essa resposta de dor que a gente tem, no caso da dor de cabeça. Né? O que o estudo traz para a gente de conclusão sobre esse caso? Bom, ele é um relato de caso que ele traz informações muito importantes para a gente, principalmente sobre o mecanismo que pode estar acontecendo, o mecanismo que atuou na dor desse paciente, mas o próprio estudo ele já admite que precisa de mais estudos, com mais pessoas, com um grupo controle maior, para que a gente possa levantar evidências de que comprovem que o piercing no Dave melhora os casos de enxaqueca, tá bom? Então, resumindo, esse foi o caso de uma pessoa que obteve melhora através disso. E somente uma pessoa não é o suficiente para a gente provar, tá bom? Agora a gente vai falar da visão de piercer, né? Por que a gente não pode vender isso como verdade? O que esse estudo ele traz de importância para a gente, para o nosso meio profissional? Bom, depois da gente ler esse estudo, e com certeza você também vai ler, a gente consegue levantar o quê? Que esse estudo ele não avalia a partir de que momento esses efeitos eles se iniciam, né? Ele diz que o piercing, uma vez que cicatrizado, mas ele não fala também sobre o tempo de cicatrização dessa perfuração. Esse estudo ele também não avalia se o material da joia, a técnica de perfuração, os cuidados posteriores, entre outros, interferem no caso ou interferiram no caso. A gente encontra também que esse estudo ele avalia um caso isolado em que houve um possível efeito placebo, tá bom? E esse estudo também, quando a gente fala sobre estudo de casos, eles têm basicamente o nível de evidência C na pirâmide de estudos. Então, quando a gente traz artigos, quando a gente traz estudos, quando a gente está proporcionando algum material para a comunidade científica, esses estudos, eles possuem uma classificação de nível de evidência. Então, quando a gente fala de relato de caso, ele está lá para baixo da pirâmide. Então, não que ele não seja importante, mas dentro da comunidade científica, ele é um dos mais baixos em relação à efetividade do que está sendo estudado, ou que está sendo apresentado, tá bom? Então, por exemplo, se a gente fosse pegar entre uma revisão sistemática com ensaios clínicos controlados e randomizados, se esse estudo tivesse tudo isso, ele com certeza estaria lá no topo da pirâmide. Como ele não tem um grupo controle, não tem um grupo de teste, não tem outros levantamentos de informações, ele vai lá para baixo da nossa pirâmide. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês em relação a esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber de vocês, como piercer, o que você acha sobre esse estudo, o que você tem em relação à experiência sobre essas perfurações. Se você é cliente, conta pra gente também se você tem o piercing no Dave ou se em algum momento você já decidiu fazer esse piercing por conta de dor de cabeça ou se você já ouviu falar disso. Eu vou deixar todas as informações sobre esse estudo aqui embaixo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa a sua opinião, deixa o seu like, fala se você gostou pra gente trazer mais estudos sobre isso, trazer mais estudos sobre o mundo do piercing em geral e para que a gente possa construir uma comunidade também com muito conhecimento. É isso e até o próximo vídeo.